caríssimos alunos. Iniciamos aqui o módulo 3. Nesse módulo 3, iremos abordar as cartas de controle por atributos. São as cartas de controle estatístico. Já queria iniciar colocando exemplos práticos, para que a gente possa visualizar como é que funciona as cartas de controle estatístico. Nós temos aqui um exemplo, primeiro exemplo. Denominamos a amostra como amostra uma ou mais medições efetivadas para analisar o desempenho de um processo. Assim, uma amostra pode ter uma medida, como pode ter 10 medidas, dependendo do critério estabelecido pelo gestor do processo, que no caso serão vocês, quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, que no caso irão coletar os dados. Onde, nessa análise aqui que nós iremos fazer, temos 4 amostras com 4 medidas sendo realizadas em cada uma. Veja que na primeira nós temos os valores variando entre 10,06 e 10,08. No valor 2, nós temos aí amostras variando entre 10,08 e no final também 10,08. E no valor 3 nós temos 10,02 e 10,03, 10,06. Abaixo, em vermelho, estão representadas as médias. A gente pega cada valor dessas colunas, soma e divide pela quantidade de valores, que no caso são 3. Logo abaixo, nós temos o gráfico representando uma carta de controle estatístico. Veja que o gráfico ele mostra uma linha crescente e decrescente em alguns pontos, onde esses pontos são as médias encontradas. Veja que a linha preta central do gráfico, representada pela cor preta, representa a média. E observe que a linha, em alguns momentos ela cresce, em alguns momentos ela decresce, representando a oscilação entre os valores. Embaixo nós temos 10 e em cima nós temos 10,10, que são os limites inferiores e os limites superiores. Como a gente pode observar aí, cada ponto da linha que cresce e decresce em alguns momentos representa a média dos valores. Existem vários modelos de cartas de controles que podem variar conforme a aplicação e a natureza do processo a ser analisado. Porém, para análise da tendência de preenchimento, a gente tem que verificar a amplitude. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, nós teremos que diminuir, saber a amplitude dos valores. As cartas de controle são preenchidas em períodos pré-determinados, como, por exemplo, coletar 5 peças a cada 1 hora, coletar 3 peças a cada 1 hora, a cada dia e meio, coletar 3 peças a cada turno. Enfim, você é que vai decidir, o coletor é que vai decidir a melhor forma de fazer a plotagem dos valores. A amplitude, nesse gráfico aqui nós podemos observar na última linha a amplitude dos valores. A amplitude, como a gente viu, é o maior valor menos o menor valor numa sequência. Na primeira linha nós temos 10,06 e na terceira linha 10,02. Observe que o valor encontrado é 0,04, que está representado logo abaixo na linha do gráfico.
0,04 está logo abaixo do 0,05. Na segunda coluna, observe que nós temos 10,08 e 10,09, mas os maiores valores são 10,09 e o menor valor é 10,06. Fazendo essa subtração aí, encontramos 0,03, que é o segundo valor obtido no gráfico. E assim a gente faz com a linha 3 e com a linha 4 sucessivamente, até encontrar os valores do gráfico da carta de controle abaixo. A carta de controle é um gráfico similar ao gráfico de linha, como a gente acabou de ver, onde plotamos os dados observados ao longo do tempo em que foram coletados. De um modo geral, possui uma linha central, que a gente chama de LC, geralmente a gente utiliza essa nomenclatura, LC, a partir do qual estabelecem os limites de controle. LC é o limite de controle. Aí nós temos o LSC, que a gente chama de limite superior do controle, que ele está acima dessa linha. E abaixo nós temos o limite inferior do controle, que nós chamamos de LIC. Então repare que sempre numa carta de controle nós teremos essas três nomenclaturas, que é o limite central, o limite superior e o limite inferior. Valores abaixo do limite central chamamos de limite inferior, valores acima nós chamamos de limite superior. E o gráfico ele sempre vai ser representado por essa linha. Observe que ora a linha ela cresce, ora ela decresce, em função dos valores que são plotados. Aqui no exemplo nós temos como exemplo um desvio de mais ou menos 3, que foram os desvios padrão que foram encontrados. Baseado nisso, nós temos essa fórmula, que é limite de controle é diferente dos limites de especificação. Os limites de controle também são chamados de limites naturais do processo. São determinados com base na média do processo, dos valores coletados. Mais 3 desvios padrão para cima, menos 3 desvios padrão para baixo. É dessa forma que a gente faz. A gente vai calcular de acordo com o que a gente fez em cima, a gente também tem que fazer embaixo. E a gente utiliza essa fórmula. Mi mais ou menos 3 sigma. Essa fórmula é para saber como é que será o nosso limite, para cima e para baixo, por isso que tem mais ou menos. Limites de especificação. Os limites de especificação não estão vinculados às variações do processo analisado. Eles são valores determinados com base em especificações do projeto do produto. Pode ter origem dentro da empresa ou podem ser de origem externa, como por exemplo o desenho de um cliente. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos observar como é que se dá o comportamento de uma carta de controle estatístico. Observe que nós temos a linha central, nós temos o limite superior, logo acima, o limite inferior, logo abaixo, e nós temos o mais 3 sigma para cima, que representa essa diferença entre o limite central e o limite superior, e menos 3 sigma, que representa a diferença entre o limite central e o limite inferior. Logo abaixo nós temos uma linha vermelha, que é o limite inferior da especificação. O controle estatístico do processo tem como natureza ser uma ferramenta preventiva, ou seja, por meio da análise da tendência e das variações do processo, conseguimos prever certos fatos indesejáveis, como por exemplo, produtos fora da especificação. Para isso, devemos saber interpretar as cartas de controle.
a análise dos gráficos, causas comuns, as causas especiais e a análise de tendência. Então é de suma importância que a gente saiba fazer a interpretação correta. Por exemplo, quando temos pontos fora dos limites superior, como nesse exemplo, um ponto fora do limite inferior indica que houve uma causa especial que gerou uma anomalia. Devemos analisar mais a fundo os fatos para identificar a raiz, agir para que a falha não volte a ocorrer. Você, num processo de produção, isso é importante quando a gente vai analisar as peças defeituosas. Às vezes ela está fora dos limites do padrão. Então ela está fora do limite superior. Então quando acontece isso, a gente tem que interpretar, saber o porquê que ocorreu isso para que ela não volte a ocorrer no futuro. Um outro ponto importante de ser observado é quando a gente tem 7 pontos consecutivos acima ou abaixo da linha central. Observe nesse exemplo, nós temos uma sequência de 7 pontos que eles estão acima do limite central. Isso demonstra que o processo está deslocado do seu fluxo normal. Devemos analisar as causas e intervir no processo para que volte a alternar acima e abaixo da linha central. Então, de um modo geral, a gente tem que observar que essa linha, ela ora cresce, ora decresce. Se ela mantiver acima do limite central ou abaixo do limite central, a gente tem que observar que deve ocorrer algum erro também e a gente tem que parar para analisar o processo e ver onde é que ele está sendo falho. Então, 7 pontos consecutivos também é um momento também da gente parar e ver que ele não está normal e precisa de correção. 7 pontos crescentes e 7 pontos decrescentes. Então, da mesma forma que ocorreu 7 pontos acima ou 7 pontos abaixo, a gente observou que ele não está normal, da mesma forma quando ocorrer 7 pontos crescentes e 7 pontos decrescentes. Conforme visualizamos aqui nesse gráfico, devemos intervir também no processo e verificar que há um deslocamento que está fora de controle aí e que a gente perdeu também o equilíbrio. Portanto, ele está fora e daí também a necessidade de intervir no processo. Pontos alternados entre extremos dos limites de controle. Observe que nesse caso aqui está variando bastante. Quando detectada uma variação grande e próxima aos limites de controle, devemos intervir no processo, analisando a causa raiz também dessa variação exagerada. Observe que está quase tocando na linha do limite superior e quase tocando na linha do limite inferior. Então também há uma pequena anomalia no processo e há também, nesse caso, a necessidade de intervir no processo. Ciclos. Quando a gente consegue também detectar ciclos. Observe pelo gráfico que a gente tem variações cíclicas. Como é que é isso? São pontos, uma sequência de pontos que ora se repetem em cima, ora se repetem embaixo. Geralmente indica 2 fontes de matéria-prima, dependendo do tempo de coleta de dados. Também pode indicar turnos diferentes, pode indicar que a pessoa trabalhou coletando dados em turnos diferentes. Pode ter coletado numa parte da tarde, pode ter coletado os dados na parte da noite, por exemplo. Nesse caso, devemos analisar a fundo os dados e padronizar um método de trabalho.
a gente não vai ter a mesma eficácia, no caso, se a gente fizer a coleta de tarde ou pela noite, por exemplo. Então, se você quer manter o padrão, é necessário definir um padrão para a coleta dos dados, para que ele possa ter uma maior eficácia. Pois, caso contrário, implicará na dispersão total do processo, aumentando o tamanho da curva normal, como a gente observou nesse gráfico. Diminuição da variação do processo. Observe nesse próximo gráfico que a linha ela estava normal, ora crescente, ora decrescente. Num dado momento, ela começou a diminuir a sua frequência. Uma vez que não haja dúvida que os dados coletados são reais, essa tendência demonstra uma melhoria no processo, pois apresenta uma redução da variação. Então, observe que nesse caso ela está próximo de atingir uma perfeição, né? O processo ele foi melhorando, porque as variações elas não foram tantas. Então, à medida que as linhas foram diminuindo a sua frequência, foi diminuindo também a sua variação, foi diminuindo o número de peças com anomalia, com peças também defeituosas. Devemos seguir com monitoramento e, caso o processo se mantenha estável, dentro dessa redução, novos limites de controle devem ser calculados. A maioria dos problemas de qualidade tem a sua origem em causas comuns, problemas do projeto, problemas na operação também. Exemplos, quando ocorrem causas especiais da variação, é um lote isolado da matéria-prima com problema, uma desregulagem do equipamento da produção, quando há uma quebra do equipamento da medição. E nós temos também exemplo de causas comuns de variação, compra de matéria-prima com baixa qualidade, a inexistência de treinamento, é quando não há um treinamento, a falta de padronização das operações. Creio que quando vocês estiverem aí no mercado de trabalho, vocês não terão esses problemas, porque vocês terão conhecimento aqui de como operar com as cartas de controle e terão como fazer essas padronizações de forma adequada. O processo está estatisticamente sob controle quando somente as causas comuns de variabilidade estão presentes. As causas do sistema para o processo estável permanecem essencialmente constantes ao longo do tempo. Isto não significa inexistência de variabilidade, mas mostra o processo estável e previsível. Então, somente o tempo é que vai dizer se aquele processo ele vai permanecer, ele vai continuar com variabilidade ou não. As causas comuns são variações inerentes ao processo, não geram tendências e fazem parte da natureza normal do processo, porque todo processo, por mais controlado que seja, sempre tem variações. Estas variações são originadas de causas comuns. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa percorra um trajeto de 10 km todos os dias, da sua casa até a empresa que trabalha. De um modo geral, ela demora cerca de 20 minutos, nesse caso aqui, nesse exemplo. Aqui, nós podemos fazer uma carta de controle estatístico mostrando o limite inferior e o limite superior, porque o tempo de 20 minutos não significa dizer necessariamente que ela irá chegar todos os dias em 20 minutos. Pode chegar mais cedo, pode chegar com um tempo menor, pode chegar com um tempo maior.
vai depender de uma série de fatores. Então aqui nós temos aqui o gráfico, uma carta de controle estatístico, os dias que a pessoa caminhou. Aí a gente pode estabelecer aqui como limite superior 25 minutos, como limite inferior 15 minutos. Imaginamos aí que essa pessoa na segunda-feira chegou com um tempo inferior a 20 minutos. Na terça, ela chegou um pouquinho mais de 20 minutos. Na quarta, ela chegou um pouco mais abaixo dos 20 minutos. Na quinta, chegou novamente com mais de 20 minutos. E na sexta, com menos de 20 minutos. Observe que o gráfico ele teve uma oscilação, ora crescente, ora decrescente, mantendo-se no padrão, mantendo-se normal, dentro dos limites estabelecidos. O processo que apresenta causas comuns e causas especiais é conhecido como fora do controle estatístico. Apresenta variabilidade excessiva, com os dados, na maioria das vezes, ultrapassando os limites de controle. O processo está estatisticamente fora de controle, quando a gente tem, por exemplo, uma curva normal mais alongada, quando a gente tem uma curva normal de menor tamanho, com maior espessura, com menor espessura, então ela está fora de controle. São variações que têm a origem específica gerada por situações fora de controle, fora do normal, ou seja, causas especiais que gerou situações diferentes. Por exemplo, continuando com o exemplo anterior, dessa caminhada de 20 minutos. Vamos imaginar que durante uma semana normal, na quinta-feira, houve um acidente na rodoviária de acesso, aliás, na rodovia que dá acesso e provocou um congestionamento, causando uma lentidão no trânsito. Em função deste fato, a pessoa levou mais tempo do que o necessário, levou 40 minutos para chegar até o seu trabalho. Observe que esses 40 minutos está fora do padrão, então a gente chama isso de causa especial. É quando ocorre uma situação que está fora do comum, fora do habitual. Então, a gente pode observar essas diferenças das causas comuns e das causas especiais. E também pude conhecer um pouco aí sobre as cartas de controle estatístico, do seu limite superior, do limite inferior e do seu limite central. Espero que vocês tenham compreendido o módulo 3. Aqui encerramos também a nossa terceira videoaula e desejo a vocês sucesso e que vocês possam aplicar esses conhecimentos aqui aonde vocês forem trabalhar, onde vocês forem trabalhar com essa área de qualidade, é uma área muito rica e onde vocês também podem utilizar esse conhecimento do controle estatístico de qualidade. Espero sucesso e espero que vocês tenham compreendido bem esses 3 módulos aqui vistos por mim. E com essa videoaula, nós encerramos o módulo 3, também encerramos essas videoaulas aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido eficaz para que vocês possam utilizá-los durante essa etapa que vocês tiverem na empresa ou em algum departamento, alguma indústria, que possa ser um conhecimento importante para que vocês possam aplicá-los. Desejo a vocês sucesso. Um abraço.